No ano de 2022, o preço das commodities subiu muito, e o resultado dessa alta foi uma intensa inflação no mundo inteiro, causando uma forte crise econômica. Todo esse caos teve como principal motivo a guerra entre Rússia e Ucrânia e a reabertura da economia, que causou a maior inflação registrada nas últimas décadas. Nesse vídeo, vou fazer uma retrospectiva e revelar as 7 commodities que mais se valorizaram em 2022 e os motivos que explicam a alta no seu preço. Meu nome é Flávia e você está assistindo o Neuromoney. O trigo disparou no primeiro semestre de 2022, saindo de $747 para 1.089. Mas teve uma queda tão acentuada nos últimos meses que praticamente voltou ao preço que estava antes do conflito na Ucrânia. Juntos, a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 29% das exportações mundiais de trigo. A Rússia não teve sua produção afetada, mas enfrentou uma série de sanções econômicas que impediram a exportação do grão. Por outro lado, a Ucrânia ficou com seus portos e estradas bloqueados por causa da guerra, o que impediu que o trigo saísse do seu próprio território. Embarcações com cargas gigantescas de trigo ficaram presos por meses, sem poder desatracar dos portos. O preço do trigo começou a cair quando foi selado um acordo com a Rússia para a Ucrânia exportar os grãos livremente pelo Mar Negro. O governo russo prometeu que o corredor será usado apenas para o escoamento da carga, e não para promover ataques militares. O preço do petróleo WTI e do Brent começou a disparar em outubro de 2021. O motivo por trás dessa alta foi a retomada da economia após os lockdowns. O rápido retorno da economia não acompanhou a produção, porque a demanda foi tão alta que não foi possível aumentar a extração de petróleo na mesma velocidade, causando um desequilíbrio nos preços. E quando o preço do petróleo estava lá nas alturas, o estouro da guerra entre Rússia e Ucrânia agravou ainda mais a situação. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e o maior fornecedor da Europa. As sanções econômicas impostas pelo Ocidente causaram medo no mercado, porque poderia haver interrupção no fornecimento. Por isso, o preço disparou no início do conflito. Mas os temores logo se dissiparam, porque a Rússia conseguiu novos clientes na Ásia, mais especificamente a China e a Índia. Os russos estão vendendo seu petróleo por um preço consideravelmente mais barato do que o mercado internacional, e isso fez o preço do petróleo cair. Por isso, nos últimos 12 meses, o petróleo WTI teve uma modesta alta de 4,25% e o Brent de 7,43%. A platina é um dos metais mais raros do planeta e é encontrado sobretudo na África do Sul, Rússia e Canadá. Além de ser usado em joias, a platina também tem ampla utilização na indústria, como na produção de catalisadores de automóveis, na indústria petroquímica, fabricação de medicamentos, equipamentos de laboratórios, dentre outras aplicações. Mas o que está por trás dessa valorização de quase 11% em 2022? Segundo analistas de investimento, essa alta da platina em 2022 não é nenhuma novidade. A commodity vem registrando altas no seu preço já faz algum tempo, subindo incríveis 675% entre 2016 e 2021. Essa valorização nos últimos anos é explicada pelo aumento da demanda por carros amigos do meio ambiente. Como dito anteriormente, a platina é muito usada como catalisador de automóveis, reduzindo a descarga de gases poluentes no ar. Essa valorização de 11% foi bastante tímida quando comparada com os últimos anos. Isso porque o preço dos carros novos aumentou consideravelmente por causa da falta de semicondutores no mercado, uma peça fundamental para a fabricação de carros, o que diminuiu a demanda pela platina em 2022. O maior exportador e produtor de açúcar do mundo é o Brasil, responsável por 35% do comércio global, seguido pela Índia, União Europeia, Tailândia, Indonésia, China e Estados Unidos. A valorização do açúcar em 2022 pode ser justificada por 3 motivos. 1. Atrasos na colheita da Tailândia. 2. Atrasos na colheita de cana-de-açúcar aqui no Brasil por causa das chuvas. E 3. Aumento no preço da energia na Europa. A crise energética está fazendo os custos para produzir açúcar aumentar, e os produtores estão precisando cobrar mais caro para ter lucro. Os maiores produtores de milho do mundo são os Estados Unidos, China e Brasil, respectivamente. Apesar de não estar no top 3 e ser o 6º maior produtor do mundo, a Ucrânia tem uma grande importância no mercado internacional de milho. Em 2021, a Ucrânia colheu 42 milhões de toneladas de milho, enquanto em 2022, no período da guerra, vai colher somente 23 milhões de toneladas, ou seja, quase metade do ano passado. Além disso, assim como no caso do trigo,
Toneladas de milho ficaram presas na Ucrânia porque seus portos e estradas ficaram bloqueados por algum tempo, até que foi selado um acordo que permitiu a exportação de grãos através do Mar Negro. O gás natural foi a segunda commodity que mais se valorizou no mundo inteiro. A guerra entre Rússia e Ucrânia mostrou uma fraqueza enorme da Europa, a dependência do gás natural russo. O Ocidente impôs uma série de sanções econômicas para prejudicar a Rússia, e como forma de retaliação, Putin cortou o fornecimento de gás natural para o velho continente. Sem o gás natural vindo da Rússia, a Europa precisou importá-lo de outros países, como Estados Unidos e Catar. Isso aumentou a demanda no mundo, mas a oferta não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo. Assim, o preço do gás natural disparou. No dia 27 de fevereiro, data que marcou o início do conflito, a commodity estava cotada em aproximadamente $5. Em agosto, atingiu seu preço máximo de $9, mas logo depois começou a cair bastante, para alívio dos europeus. Mas por que o preço do gás natural está caindo tanto? Se há escassez da commodity no mercado, então sua cotação não deveria estar subindo ainda mais? Vou explicar essa questão. No decorrer de 2022, a preocupação com a escassez de energia fez a Europa importar muito gás natural para encher seus reservatórios, o que fez o preço subir em agosto. Agora, o armazenamento de seus tanques está mais cheio do que o normal, e para a sorte dos europeus, este inverno não está sendo tão rigoroso como de costume, fazendo o consumo diminuir. Inclusive, foi relatado que alguns navios-tanque que transportam gás natural estavam fazendo fila nos portos, porque não conseguiram descarregar a carga, e isso fez o seu preço cair bastante. Apesar da sorte que os europeus estão tendo, o preço do gás natural deve subir ainda mais nos próximos meses, porque a Europa vai precisar encher novamente seus reservatórios antes do próximo inverno. O primeiro lugar da lista das commodities que mais se valorizaram em 2022 é o surpreendente óleo de aquecimento. Seu preço é diretamente vinculado ao preço do petróleo, porque o óleo de aquecimento é um subproduto dele. No Brasil, essa commodity praticamente não é utilizada, mas tem ampla utilização em lugares frios, como Estados Unidos e Europa, por exemplo. O óleo de aquecimento é utilizado como combustível para caldeiras e fornos, que aquecem casas e prédios no inverno. Muitos optam por usar o gás natural para aquecer estabelecimentos e residências, mas com o aumento no seu preço, o óleo de aquecimento passou a ser uma alternativa bastante viável, fazendo seu preço subir no mercado. Além disso, outros dois fatores estão fazendo subir o preço dessa commodity: as paralisações da pandemia e as sanções contra a Rússia. Acontece que a capacidade das refinarias de petróleo reduziu consideravelmente na pandemia e durante a guerra, fazendo os preços do óleo de aquecimento subir. E ao que tudo indica, as refinarias não estão tão dispostas assim a aumentar sua capacidade de produção. As empresas têm limitado seus investimentos no setor, porque no futuro todos irão usar fontes de energia renovável. Aumentar a produção custará milhões de dólares, e elas estão tomando suas decisões visando os baixos retornos financeiros que terão nos próximos 10 anos. Pessoal, desculpem pela minha voz. Ela ficou estranha porque eu estou gripada com febre. Foi um pouco ruim de fazer esse vídeo, então se você puder me ajudar dando um like, eu vou ficar bastante feliz. E se inscreva também para acompanhar mais vídeos como esse. Muito obrigada e até a próxima!